Olá, Conversa de Peso de hoje recebe um querido convidado para a gente conversar sobre preservação hídrica, o nosso Rio dos Sinos, os nossos arroios. Natural de Joaçaba, o filho do seu Valdir e da dona Oliva, é formado em engenheiro mecânico, especialista em saneamento ambiental. Casado com a Suzane, foi secretário do Meio Ambiente de São Leopoldo por 3 gestões. Pai da Melissa e vovô do João Pedro e do Frederico, é ex-conselheiro do CONAMA, representando os municípios brasileiros. Participou da implantação dos serviços da coleta seletiva em São Leopoldo, coordenou a implantação do projeto do Parque Imperatriz Leopoldina, a aquisição e restauração do prédio do antigo Cais do Porto, a implantação do Museu do Rio dos Sinos e do Parque Rua da Praia, e está muito dedicado ao projeto Pro Arroios, programa de preservação hídrica e das subbacias. Apaixonado pela vida e pela natureza, é um fissurado em conhecer novos lugares. Hoje teremos uma conversa de peso com meu amigo Darcy Zanini. Darcy, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Bom dia a todos os assistentes da nossa Vale TV, que é um instrumento de comunicação muito importante do nosso Vale dos Sinos, né? Que tem tudo a ver com o nosso Rio dos Sinos e com a nossa região, que é muito bela, é muito representativa no Brasil, né? Aqui, nós estamos numa região que é diferente do planeta, Rodrigo, porque aqui nós estamos no limite, ou no começo de um bioma e começo de outro. Na região do Vale dos Sinos, né, nós estamos no bioma Pampa, que começa aqui, ou termina aqui, e onde começa e termina o nosso bioma Mata Atlântica, e o bioma Mata Atlântica, se começa aqui, termina lá no Maranhão. Se começa lá no Maranhão, termina aqui, na região do Vale dos Sinos. É bem a divisa de 2 grandes biomas ecossistemas. Os biomas são compostos de vários ecossistemas. Cada bioma tem muitos ecossistemas. A nossa bacia é composta de vários ecossistemas. Por exemplo, aqui na região, nós temos aqui Novo Hamburgo e São Leopoldo, o Banhado do Rio dos Sinos, que é um tipo de ecossistema, né? Perfeito. De área úmida, que tem uma fauna específica, tem uma vegetação específica, né? Transitória também entre bioma Pampa e bioma Mata Atlântica. Ele não tem a característica, então, de Mata Atlântica exclusivamente, já é um pedacinho do Pampa. A maioria dos banhados aqui nossos são de Mata Atlântica. Né? A predominância da vegetação característica de Mata Atlântica, uma vegetação muito nossa aqui, né? De banhado, né? E o termo banhado também é nosso, né? É coisa de gaúcho. Não tem banhado, não tem, assim como arroio. O Rodrigo, uma vez eu estava na reunião do CONAMA, falando de arroio. E o pessoal, que diabo de arroio? O que os amigos estão falando de arroio? Daí, aqui é riacho, é córrego, sanga, né? E banhado também, geralmente no resto do país, no planeta, né? São charcos ou pantanais, né? Áreas úmidas. O mangue é um tipo de área úmida. É um tipo de mangue? Que é mais que a gente... É impossível a gente pensar esse vale não fosse o nosso Rio dos Sinos? Seria completamente diferente essa vida? Não, eu acho que é difícil, viu? Porque a primeira colonização aqui da região foi por portugueses, né? Eles estavam na região de Santo Antônio da Patrulha, depois eles desceram pelo Rio dos Sinos, até chegar. Então eles foram colonizando o rio a partir de Santo Antônio, da região, né? Que hoje é o município de Cará, onde estamos no centro do rio. Eles foram descendo e chegaram aqui, né? E em Porto Alegre já tinha outra comunidade portuguesa, que eram os açorianos, né? Então houve um encontro, né? A comunidade de Porto Alegre, a comunidade do Vale dos Sinos, né? Depois se encontraram aqui. Então tudo foi em função do rio, né? Tanto as primeiras navegações, né? Os índios, né? Charruas aqui que habitavam a região também, sempre habitavam do lado do nosso rio, tanto é que eles chamavam o nosso Rio dos Sinos de Cururuaí, que eles denominaram o primeiro nome. Cururuaí. Era o primeiro nome do rio, denominado pelos indígenas aqui que habitavam a nossa região. Darcy, engenheiro mecânico, o que foi te levando para o meio ambiente, né? Para a preservação, para o questionamento em torno das coisas da nossa natureza? Muita gente me pergunta isso, né? Pois eu trabalhei muito tempo em indústria, né? A minha origem familiar é norte da Itália, já que o meu bisavô veio para a região quando
foi um dos primeiros, das primeiras levas de italianos que chegaram ao Rio Grande do Sul, foi do meu avô Zanini. E lá na Itália eles trabalhavam com ferraria, com artesão dele, muito com metais, né? E meu avô seguiu isso, meu pai seguiu isso e eu também segui essa, né, essa vocação da área da metalurgia, né? E eu trabalhei na iniciativa privada como metalúrgico até 94 e depois, 95, comecei já a migrar para o serviço público. E em 97 eu recebi um convite do prefeito Raul Ponte de Porto Alegre, que ele precisava de um engenheiro para continuar a implantação da coleta seletiva em Porto Alegre. E todo o sistema de serviço de limpeza de Porto Alegre, né, precisava de alguém que coordenasse isso. E a partir daí eu comecei a me apaixonar pelo tema, né, e na visão que Porto Alegre começou a tratar resíduos sólidos, sempre era na visão ambientalista, né, ambiental e da ecologia, né, e não mais só de aterro sanitário. Então nós começamos já a trabalhar muito o tema da coleta seletiva, né, para dar uma destinação adequada para os resíduos sólidos. E para dar uma destinação adequada aos resíduos sólidos, tem que pensar em meio ambiente, né? Então, a partir dali que eu me dediquei. E na época, na década de 90, surgiu também os objetivos do milênio, que eram 8 objetivos, e todos eles voltados para a questão de saneamento e meio ambiente. É onde comecei a me aproximar mais do tema. E também, logo em seguida, surge o Fórum Social Mundial. Ali no Fórum Social Mundial, também na gestão Raul Ponte, depois o Tarso Genro, o Miguel Rosseto, vice-governador do Estado, né, trabalhando muito, muito forte o tema do meio ambiente no Fórum Social Mundial. Então, ali que eu fui me dedicando, me aproximando, e hoje sou um ambientalista de carteirinha. De carteirinha. A gente brincou sobre isso na última segunda-feira, dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. A gente brincou da questão dos ecochatos. Hoje em dia o pessoal está com vergonha de chamar alguém de ecochato, né? Há 30 anos atrás era muito comum, né, pejorativamente dizer assim, pô, esse cara vem aí, profeta do apocalipse, vem falar um monte de coisas pra gente, se confirmando todas aquelas coisas que se falava lá atrás já, né? E hoje em dia não é só moda ser ambientalista, mas é necessário que a gente tenha uma visão de mundo cautelosa com esse espaço que a gente habita, né? Sim, tu falaste um dia novamente, dia 5 de junho de 1972. Lá se fez a primeira Conferência Mundial do Clima. Os resultados daquela conferência já foram muito polêmicos na época, né? Aí vem os salvadores do planeta, vem, né? Vem as pessoas que são contra o progresso. Porque esse tema do meio ambiente ele foi sempre colocado do lado de que é contra o progresso. É o contrário, né? Quanto mais se preservar o meio ambiente e trabalhar de forma equilibrada, né? Os conceitos, né? Que nós trabalhamos no Brasil de meio ambiente equilibrado, socialmente justo, economicamente sustentável, hoje está sendo mais fácil de envolver as pessoas no tema, né? E não só envolvê-las, elas também no dia a dia trabalhar, então, agir como ambientalista. Coleta seletiva, cuidado, não exagerar no consumo da água, escovar os dentes, né? As coisas mais básicas até as Isso coisas tudo é meio ambiente. complexas. E quanto menos água tu consome, menos água tu vai retirar do rio, se tu retira menos água do rio, tu tem tem mais condições de ter uma água, um produto, né? Que hoje nós temos que fazer tratamento de água, né? Menos água também, menos produto químico, então mais tu consegue... Quer dizer, nós vamos muito mais longe, assim, né? Essa visão é óbvia, né? Se a gente cuidar, se a gente fizer um bom manejo, os recursos não se esgotarão com a mesma facilidade. As pessoas não consideram mais os ambientalistas chatos e elas estão se tornando também chatas. A criança torna chata positivamente. É lindo ver uma criança, né? Dizendo assim, não joga papel no chão. Coloca o seu... né? Não corta a árvore, né? É lindo ver isso, né? Aí é porque a gente está no caminho certo. Usa menos o carro, tem que caminhar mais, né?
Ô Darcy, a gente fala de recursos ambientais, recursos naturais, recursos hídricos. Tu rechaça um pouco essa ideia de recursos. Tu acredita muito mais em preservação, em preservação hídrica do que falar em recurso hídrico. Historicamente, né, desde as primeiras conferências do meio ambiente, depois os processos que a ONU foi evoluindo na temática, né, nos objetivos do milênio ainda tratava com recurso hídrico. A própria ONU avançou muito nessa, né, evoluiu muito, né? Então hoje trata como áreas úmidas, então os mananciais são tratados como áreas úmidas pela ONU, né? Uhum. Inclusive tem uma convenção da Ramsar de 1972, se não me engano, que trata das áreas úmidas. Esse tema foi evoluindo muito depois dos objetivos do milênio, que da década de 90, para 2015 surgiu então a Agenda 2030. Na Agenda 2030, ela estabeleceu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Esses 17 objetivos, Rodrigo, eles estão desdobrados em 169 metas. Então, vou pegar o que mais nos aproxima, né? Que é o DS6, que é água e saneamento. Água e saneamento é o Rio dos Sinos, né? Então, a partir desse, e também lá no desdobramento das metas do objetivo 6, sempre trata com preservação, proteção, cuidado. Então, essa é uma nova abordagem que é tratada o tema dos recursos hídricos. E tratar o tema dos recursos para o Rio dos Sinos, para o nosso Vale dos Sinos, é tratar do Rio dos Sinos e sua composição. Por que é importante tratar com preservação hídrica? Quantos quilômetros tem o nosso rio? Do Cará até... Me diz tu. 190 quilômetros. Aí sabe quantos quilômetros de arroios tem o rio? 4.000 quilômetros. Se não preservar isto, não tem rio. A gente está acostumado a falar do lado da nascente do Cará, né? Mas, na verdade, são muitas nascentes que formam esse caudaloso, né? Pegar o caso do Novo Hamburgo, são 14 arroios, né? São Leopoldo são 10, né? E cada arroio tem seus córregos, seus pequenos afluentes e as nascentes. Então, por isso que nós tratamos hoje de preservação, de cuidado, de proteção. Então, no conjunto disso, dos ecossistemas que tu fala, né? As áreas protegidas são formadas por vários ecossistemas específicos, né? Tem uma área, tem o banhado do Rio dos Sinos, né? É um ecossistema importante. Mas tem o parque aqui, próximo, na divisa de São Leopoldo com Novo Hamburgo. Nós temos aqui logo depois do trevo ali da BR-116, com a 7 de setembro, acho, que tem aquela mata grande, que é a Mata do Daniel, quase na divisa ali. Aqui no ecossistema muito específico ali, a parte de capim ali é o Pampa. E a parte de mata é o Atlântico. No mesmo lugar, ao lado do Novo Hamburgo, entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, que é um ecossistema nosso aqui. Darcy, tu participou ativamente, determinantemente, de marcos muito importantes para a cidade de São Leopoldo, como a formação desse grande ativo ambiental, que é o Parque Imperatriz. Da preservação desse lugar histórico e fundamental para a cidade se reencontrar com o seu rio, né? Desvirar suas costas do rio, estar próximo, que é o Museu do Rio, que é aquele entorno da Rua da Praia. E agora, esses caçadores de nascentes e de córregos, pontos que vocês estão descobrindo dentro da cidade de São Leopoldo, dentro do mapeamento coletivo e social, né? Porque a comunidade participa. É realmente um mapeamento comunitário desses arroios, dessas nascentes. Eu quero puxar esse assunto contigo na volta do intervalo, mas quero saber de ti como é que é ter feito parte daquele momento tão importante de determinar esse grande espaço, um dia será um grande parque,
será um pulmão verde de toda a nossa região, nosso Parque Imperatriz Leopoldina. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Darcy Zanini. Sexta-feira, 9 de junho de 2023, estamos novamente aqui nessa exuberância do nosso banhado das camélias, dentro do Parque Imperatriz. Aqui, este é um dos vários banhados que compõem todo o nosso Parque Imperatriz, uma área de 694 hectares de unidade de conservação. E dentre os vários banhados, nós temos aqui o banhado da Feitoria, o banhado das Freiras, o banhado do Porto das Telhas. Este, que é o banhado das Camélias, que nós estamos aqui verificando, é o banhado que mais fácil acesso aqui dentro do Parque Imperatriz. Por isso nós estamos hoje aqui fazendo o registro do início. Aqui temos aqui um marco antigo vestígios da ocupação, que era essa área ocupada. Aqui nós estamos ao fundo já vendo a trilha Jasmim sendo recuperada, era a antiga rua Jasmim, onde os moradores aqui que ocupavam a área do parque residiam, né? E agora nós estamos recuperando a trilha, está quase pronta. E no final da trilha aqui, nós estamos observando, nós vamos fazer um pequeno mirante de contemplação dessa importante banhado da Imperatriz, que é o banhado mais fácil acesso aqui no nosso Parque Imperatriz. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. O meu destino é mais além. Vislumbro o que está por vir. Abro os braços para um novo mundo e já não sou mais a mesma. O passado? Eu quero seguir em frente. Sou livre para ser quem sou e também para ser muitas. Eu vivo para me transformar. Eu vivo para anunciar o novo. Um novo tempo, um novo estilo, um novo horizonte. Eu vivo para ser a nova cara da moda. SIC, 30ª edição. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o chefe do Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo, Darcy Zanini, num oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator Feiras e Eventos, vem aí uma 0 grau histórica no Serra Parque, em Gramado, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Darcy, eu te provocava em relação a essa tua trajetória. Foste secretário do Meio Ambiente em 3 gestões, né? Durante 3 administrações do prefeito Vanazzi. E agora, já falaste da tua participação no governo Raul Ponte em Porto Alegre. Estiveste por Novo Hamburgo também, em algum momento, né? E agora chefe de departamento, podendo dar sequência no projeto que tu começou, em alguns dos projetos que tu começou lá atrás. E há que se recortar muito especialmente, por exemplo, a recuperação do prédio, do histórico prédio do Cais do Porto, né? Aliás, a gente falava de outro cais, do primeiro cais de São Leopoldo, da tua vontade de construir uma picada para chegar até esse lugar histórico de mais de 240 anos aí, né? Desde lá
1788, com a instauração da Real Feitoria do Linho Cânhamo, onde realmente teriam chegado os primeiros alemães, né, que chegaram lá na feitoria e não aqui no centro, tal como a gente pode imaginar, mas que é um lugar escondido dentro do Parque Imperatriz e que a gente está recuperando essa história, né? Mas muito especialmente o que a gente conhece como eixo berço da colonização alemã, que é ali o armazém, do outro lado para as pessoas que estão nos acompanhando, do outro lado da rodoviária, né, do outro lado do rio ali da rodoviária, com 2 prédios históricos maravilhosos, né? Tu participou ativamente daquele... Assim, para as pessoas compreenderem o que nós estamos falando, né, Rodrigo? Muito boa essa tua referência, né? Que muita gente pensa, a cidade de São Leopoldo, né, que era tudo São Leopoldo, né, antigamente, né, nasceu ali onde que é a rodoviária hoje, ali foi o segundo porto. O primeiro porto foi o Porto das Telhas, onde hoje os vestígios desse porto encontram dentro do Parque Imperatriz, né, e que tem uma ideia nossa, né, vamos falar com o prefeito Vanazzi isso, né, para ver se nós conseguimos repetir o caminho que os alemães fizeram. O Joel já foram até lá. E o João Chaves. O João Chaves. João já Chaves. foram até esse Porto das Telhas. Acompanhado pelo senhor Carlos, que é um dos pessoas, bisneto do senhor, de uma família que morava na região ali da onde o colégio agrícola, onde está próximo à casa do imigrante. E esse caminho só ele conhecia. Difícil acesso, chegamos água até o joelho, banhado, lá foi no ano passado, em setembro do ano passado. E agora nós vamos propor ao prefeito Vanazzi repetir esse caminho, né? Inicialmente foi o Porto das Telhas eram mantido por portuguesas, né? Que fabricavam telhas e era uma olaria. E retiravam então o barro, a terra, para fazer as telhas ali e muitas dessas telhas eram transportadas até Porto Alegre, via o Rio dos Sinos. Então, as primeiras economias da região foi a produção de telhas ali, que era um barro muito... E esse espaço ali, Rodrigo, hoje, era retirado tanta terra que viraram lagos, banhados. E são enormes. É um lago. E naturais. Eu até mandei uma foto para ti, né? Tu linda. Dia 5, tu usaste ela lá dia 5, nós fizemos aquela reportagem lá no Parque Imperatriz. Então, vamos tentar repetir esse caminho, mas abrindo a picada, né? E te apoiamos e queremos estar junto nessa caminhada aí. Tá? Isso vai ser bom para reconstruir a história do Rio Grande do Sul, né? Que muito do estado do Rio Grande do Sul passa por ali, né? Nesse período de 1788 até 1824. E então, o primeiro porto é o Porto das Telhas, o segundo porto é onde está a rodoviária hoje, que tem um pequeno cais, e depois a família Blaut implantou outro cais do outro lado, onde está ali onde é a rodoviária hoje, tinha um porto. Tinha um porto. Foi o segundo porto. Depois foi levado para o outro lado do rio. Aí, início do século passado, então, a família Blaut constrói o prédio ali, onde hoje está a sede da SEMAN e a sede do Museu do Rio. E este prédio, ele sofreu várias mudanças. Eu morei ali. Que em 1977, quando eu vim de Santa Catarina para estudar aqui na Unicinos, ali era um pensionato, uma casa estudante. E ali moravam 21 estudantes ali, naquele prédio, né? Depois a família não conseguiu segurar o prédio, né? Virou ruína. Né? Então, em 2005, quando o Vanazzi assume, e a SEMAN era do lado ali, né? Prédio do lado, no Sobrado, prédio do Sobrado. E eu falei para o Vanazzi, vamos restaurar esse prédio. Mas como é que vamos comprar o prédio? Não temos dinheiro. Vamos dar o jeito. Como é que a gente deu o jeito? Como falávamos antes, graças ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Porque o SISNAMA é um sistema nacional que habilita os municípios a fazer gestão, o controle, o planejamento ambiental. E tem um tema que ajuda muito os municípios, e quando o município faz o licenciamento ambiental de uma determinada obra, ele pode sugerir ao proprietário a compensação ambiental. Tu vai construir um grande empreendimento, um condomínio, uma ampliação da tua indústria,
que tal tu compensar aqui, dar uma ajuda para a prefeitura em comprar um prédio ou ajudar na implantação de um parque ambiental, ou agora, como podemos, os parceiros podem ajudar aí na reconstrução do barco escola, né? Ampliação dos parques ambientais. Aí teve uma parceria com uma empresa que nós fizemos a aquisição por conta de uma compensação ambiental, conseguimos fazer a aquisição do prédio do cais do Porto. Mas, bom, agora está comprado o cais. Aí, nesse interim, o prefeito Vanazzi me pergunta um dia, Darcy, eu estou fazendo a conclusão do meu curso de História lá na La Salle, e eu não tenho... Qual é o tema? Faz o tema do projeto do museu. Aí ele fez o trabalho, aí ele terminou o trabalho, me deu o TC dele, né? Vanazzi, agora tu tem um compromisso com fazer o que está escrito aqui. Então ele não briga contigo. Só que então tá, agora tu vai lá e vê um parceiro para comprar, E deu certo esse negócio aí. Restaurar. Aí fizemos uma outra parceria e conseguimos que esse parceiro fizesse toda a restauração do prédio. Dentro de todas as condições que o IPHAN determina, né? Que a nossa Secretaria de Cultura... Sim, um restauro de tal como acordo deve com... ser, né? Feito todo com o restauro. Que maravilha. E hoje que está aquilo ali. Que maravilha. É um prédio histórico importante para a nossa região, que ali conta um pouco da história da região e do nosso Rio dos Sinos, né? E, paralelamente a isso, tem o processo do projeto do Parque Imperatriz, que os dois estavam trabalhando muito paralelamente, né? Simultaneamente. Então, o Vanazzi assumiu em 2005, consertando o pneu e andando. Então, por isso, nós fizemos várias ações. A coleta seletiva implantamos em 2005, né? Coleta seletiva, que está até hoje, é um projeto, né? O projeto do museu começando em 2005, né? Que era, na época, chamávamos de recuperação da Rua da Margem, porque o primeiro nome da rua ali, da Rua da Praia, era a Rua da Margem, né? Ainda na época dos portugueses. E o Parque Imperatriz vem numa luta social importante, né? De um grupo de ambientalistas, biólogos, arquitetos, liderados pelo arquiteto Mário Fonseca, filho, que é neto do Teodomiro, do prefeito Teodomiro. Porta Fonseca. E filho do Mário Fonseca, que era general, mas era um general ambientalista, né? Que foi o Mário Fonseca, o pai do Mário Fonseca Filho, fundou o Condema, que na época da fundação do Condema, ele tinha um caráter de assessoria do prefeito Olímpio. E mais tarde o prefeito também, Olímpio, é responsável por criar a Secretaria do Meio Ambiente em 1989. E tudo isso, né, juntando, né, várias ações, a contribuição de vários prefeitos, né, conseguimos chegar no Parque Imperatriz, e o Vanazzi foi fundamental para que tirasse do papel, né? Como eu falei, o grupo de trabalho liderado por Mário Fonseca elaborou o projeto em 94, mas quem tirou o projeto do papel foi o Vanazzi, né? Porque nós tínhamos que resolver um problema social ali na área do parque, né? E ali havia cerca de 230 moradores. Então, o primeiro passo foi resolver isto. Então, como é que resolvemos? Primeiro, tem que implantar um loteamento, casas populares para essa comunidade que mora no parque. E também, a coleta seletiva que eu falei no início, ela surgiu em função desse projeto, do Parque Imperatriz. Por quê, Rodrigo? As pessoas que trabalham, elas vinham do quê? Da catação de resíduos. Então, vamos fazer, no local que elas forem morar, nós vamos implantar também um galpão de reciclagem, e ali para implantar, nós vamos organizar a coleta seletiva. Então, todos os projetos estavam muito vinculados. Como é que é essa caça comunitária a nascentes, hein? Esse diagnóstico, né? Quantas nascentes tem na cidade de São Leopoldo? De deixar o caderno técnico, nós fizemos Afluentes do Rio dos Sinos, que é um resumo, né, do trabalho que nós fizemos. Depois nós vamos dispor algumas imagens aqui na tela também. E aqui o projeto mesmo, detalhado. O que é o projeto?
porque o mapa de recursos hídricos de São Leopoldo, assim como a maioria dos municípios, foi feito parcialmente pelo Comitê Sinos em 2005, através do projeto Mona Lisa, incluindo Novo Hamburgo, toda a região aqui, né? Que fez um primeiro levantamento da situação dos cursos d'água aqui da região. 2005, chamado Mona Lisa. Em 2006, a Prefeitura de São Leopoldo contrata a Unicinos para fazer o mapeamento das APPs, incluindo áreas úmidas. Área de proteção, né? As áreas protegidas. Bom, passado o tempo, nós, com o avanço de tecnologia, o tema da água começou a ter se tratado de forma, como eu falei, mais importante no planeta, né? Os movimentos sociais, as entidades, o Movimento Reze, o PAN, também sempre debatendo, não deixando nós ficar acomodados no tema, né? E não ficar acomodado, nós vamos atualizar, então, o mapeamento. E de que forma nós fizemos isso? Então, aqui eu também vou deixar, Rodrigo, aqui o nosso caderno, então, do projeto, do programa. O que consiste o programa? Com base naquele levantamento de 2005, do Comitê Sinos, chamado Mona Lisa, feito um incremento com o mapa que a Unicinos fez através do Lacerca. E com esses dois instrumentos, em 2021, nós resolvemos criar, então, o Programa de Preservação Hídrica, Pró-Arroios. Mas nós não vamos fazer o programa só com os técnicos da SEMAN. Vamos envolver a comunidade. Então, nós definimos que terças-feiras da manhã, a SEMAN realizou o trabalho com os técnicos da SEMAN, da Prefeitura. E aos sábados à tarde, nós convidávamos a comunidade para também ajudar no mapeamento. Então, foi essa forma que nós fizemos durante todo o ano de 2021, até maio de 2022, esse mapeamento de todos os arroios de São Leopoldo. Mas o que é importante aí? Mapear arroio não é só tu cuidar da nascente ou do curso d'água, né? Tu vai mapear a mata ciliar. Mata ciliar representa biodiversidade. Então, o que nós estamos fazendo, e no caderno, o resultado que nós apresentamos ali, dos serviços ecossistêmicos que todo o programa oferece para a comunidade. Os números são fantásticos, né, Darcy? Subbacias, arroios, 10, sendo uma rede hídrica de 113 quilômetros. Isso tudo dentro da cidade de São Leopoldo. Nascentes, 305. E crescendo, né? Não está fechado. De vez em quando descobrem... Aí estão ainda do Mona Lisa e do Lacerca. Nós mapeamos mais 40. Nós estamos aferindo essas 40. Então, é possível que chegue a quase 350. Vamos chegar a 400. Áreas úmidas, banhadas e lagoas, 98. Unidades de conservação, 4. APA Arroio do Paula, 1. APA Estadual, Horto Florestal, né, 1. O Rio, né? Áreas especiais, 36 áreas especiais. Parques socioambientais, 2. Os socioambientais é importante. Um é o Parque Rua da Praia, né? E o outro, o Parque Pedro Maria, ali no Arroio da Manteiga, uma região muito carente, que não tinha parque. O Vanazzi também plantou um parque ali, que é um parque socioambiental. Ele não é um parque ambiental com uso restrito, é um parque comunitário. Esse levantamento todo vai fazer com que a gente tenha uma sensação de pertencimento, de cuidado com isso muito maior, né? As crianças na escola são educadas ambientalmente para proteger esse todo, né? Por isso que um dos resultados ali, depois você pode observar, nós elaboramos uma cartilha, o Rio da Minha Rua, o Arroio da Minha Rua. É uma cartilha trabalhar na escola, trabalhar na comunidade, né? As pessoas se sentirem esse arroio aqui, mesmo que esteja poluído, né? Ele é da minha rua, é o meu arroio, é a minha contribuição do meu bairro para a Bacia dos Sinos. Maravilha! Adorei conversar contigo. É óbvio que esse assunto não se esgota. A gente conversou por 1 hora. Foi um programa maravilhoso, histórico, direto lá do Parque Imperatriz. E sempre tem coisas muito bacanas que vocês estão realizando e muito importantes para o futuro da nossa cidade, da nossa região.
do nosso mundo, da vida na Terra, né? Obrigado, Darcy. Obrigado. Apaixonado pela natureza e pelo Rio dos Sinos. Maravilha! Hoje uma conversa de peso com o chefe do Departamento de Áreas Protegidas da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, Darcy Zanini. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.